Boa noite, hoje é quinta-feira, 3 de setembro de 2015. O J Mais ABC está no ar. Veja nesta edição o resultado da pesquisa para prefeito em Diadema. E ainda, governo Alckmin firmará 46 convênios de segurança com 45 cidades do estado de São Paulo. Prêmio da dupla Sena pode pagar mais de 15 milhões de reais nesta sexta-feira. E mais, conheça o aplicativo Conversão Digital do Cartão SUS. Teremos ainda uma entrevista com a advogada Beatriz Dainese. Vamos falar sobre a desoneração da folha de pagamento. E começamos o jornal de hoje com aquele famoso giro político com o nosso repórter Leandro Amaral. Olá, você que acompanha o J Mais ABC, muito boa noite. Falamos da Câmara de Santo André, onde agora há pouco encerrou a sessão ordinária desta quinta-feira. Pauta em si muito tranquila, viu? Nenhum projeto mais relevante, de maior abrangência, discutido em plenário. Agora, nos bastidores, meus amigos, aí o bicho tá pegando literalmente. Conversa pé do ouvido aqui, conversa pé do ouvido acolá. Todo mundo se movimentando, não só vereadores, ex-vereadores presentes também aqui nos bastidores na sessão da Câmara desta quinta-feira, tudo por conta da contagem regressiva para o término do prazo partidário, para as mudanças de legenda ou para filiações, para todos aqueles que querem se candidatar a prefeito ou vereador no pleito do ano que vem. Esse prazo é um ano antes, ou seja, término de outubro, todo mundo tem que estar filiado, aliás, término de setembro, todo mundo filiado, para outubro estar todo ok, um ano antes da eleição. Então, isso é o mais importante, até porque tem muitas dúvidas ainda em Santo André, seja no cenário majoritário dos candidatos a prefeito, seja no cenário proporcional dos candidatos a vereador. Os vereadores ainda aguardando a tal da janela, que deve ser aprovada nesta reta final da reforma política em Brasília, ou seja, que permite a mudança de partido para aqueles que tenham mandato sem correr o risco de perdê-lo, porque hoje, se você muda de partido e você tem mandato, você corre o risco de ficar sem a vereança ou, no caso de prefeito, também ser alvo de algum tipo de processo na justiça. Por isso a gente acompanha de perto tudo isso. Santo André, 3, 4 vereadores aí se movimentando para fazer mudança de partido. No cenário majoritário tem candidato ainda que não definiu se fica no PSD, se vai para o PSDB. Enfim, a TV Mais está de olho em tudo isso e volta a qualquer momento com mais informações, acompanhando esta contagem regressiva. Este mês ainda promete muito, viu? Voltamos ao vivo aos estúdios do J Mais ABC. Obrigada, Leandro. E agora você confere o resultado da pesquisa eleitoral para prefeito em Diadema. Veja como ficaria a disputa eleitoral em Diadema, segundo a última pesquisa do jornal ABC Repórter. O atual prefeito Lauro Michels, do PV, venceria o páreo com 15,58% dos votos. Já o ex-prefeito José de Felipe Júnior, do PT, terminaria em segundo lugar, com 11,31% das intenções, e Vaguinho, do PSB, aparece com 7,54%, seguido por Ricardo Iócio, do PRB, com 2,01%. Eleitores indecisos somam 44,97% e votos brancos e nulos 18,59%. Se Lauro Michels disputasse as eleições com ex-prefeitos da cidade, o resultado ficaria da seguinte forma. Michels teria 15,83% dos votos, José Augusto, do PSDB, 9,05%, Vaguinho e Mário Reale, do PT, empatariam com 7,29% e Ricardo Iócio teria 3,02% das intenções. Eleitores indecisos totalizaram 43,97% e votos brancos e nulos 13,57%. Agora, se a disputa fosse entre Lauro Michels e José de Felipe Júnior, o atual prefeito ficaria com 18,09% da preferência eleitoral e o antecessor teria 15,33% da preferência. Votos brancos e nulos somaram 48,99% e eleitores indecisos 17,59%. E agora você confere a previsão do tempo para esta sexta-feira. Hoje o sol ganhou força pela manhã e a temperatura subiu rapidamente. Durante a tarde houve pancadas de chuva em pontos da região. Confira agora a previsão completa para amanhã. Mínima de 16 e máxima de 20 graus em Mauá. Na capital de São Paulo, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Já no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 16 de mínima e 22 graus de máxima.
Em Piracicaba, a previsão é de 18 graus de mínima e 27 graus de máxima. Veja no próximo bloco. Conheça o aplicativo com versão digital do cartão SUS. Dupla Sena pode pagar mais de 15 milhões de reais nesta sexta-feira. J Mais ABC volta já já. A estudante do curso de Medicina Veterinária da Metodista, Rafaela Cristina Boava, de 20 anos, continua desaparecida. A nossa repórter Ana Flávia está com a família da jovem e traz mais detalhes. Boa noite, Ana. Boa noite, Isa. Boa noite a todos que acompanham o J Mais da edição desta quinta-feira. Bom, ao meu lado, os pais da Rafaela, que está desaparecida desde o dia 24 de agosto, segunda-feira passada. O seu Edmilson, a dona Ângela, que estão muito preocupados com esta jovem, que, como vocês podem ver, a linda jovem que está desaparecida desde segunda-feira. Seu Edmilson, para o pessoal entender mais ou menos que não acompanhou o caso, como que era a rotina da Rafaela até o momento que vocês perceberam que ela não estava em casa, ela estava desaparecida? Boa noite. Oi, boa noite. Ela só ia para a escola de manhã, ela voltava na hora do almoço. Nesse dia, ela teve uma ligação da mãe dela para ela, que ela mostrou que estava com um problema na faculdade. A mãe pediu para ela voltar lá e resolver, né? Isso eram 3h30 da tarde. Quando a gente chegou da rua do trabalho, 7 horas da noite, ela não estava, não era normal, né? Aí a gente começou a se preocupar, ela não apareceu, ligamos para todos os parentes, para os amigos, né? E ficamos a semana inteira sem notícia dela. Quando no sábado eu consegui, através do e-mail dela, eu percebi que ela acessou o e-mail dela do Rio de Janeiro, por 2 vezes, na terça e na quarta. E de repente a gente pegou um e-mail, um retorno de um pequeno hotel, né, no Rio de Janeiro, onde ela teve uma estadia da segunda-feira à noite até na terça-feira de manhã, às 8h23. De lá para cá a gente não sabe mais nada. Ela não acessou mais o e-mail, ela não liga o telefone, ninguém tem notícia. Vocês chegaram a entrar em contato com esse hotel que ela ficou hospedada? O delegado do DHPP, ele fez isso para nós. A pessoa que atendeu ele ficou de passar o canhoto onde ela assinou a saída. Eles iam tentar ver imagem da rua, alguma coisa assim, para ver em que direção ela foi. Mas até o momento, pelo menos o delegado não nos deu retorno, que eu não fiquei com o telefone do hotel. A única coisa que a gente sabe é do e-mail, né, que na quarta-feira, 5h30 da tarde, ela acessou o e-mail de lá, que eu vi pelo IP. Então fica o apelo, né? A senhora como mãe, com o coração apertado, a cada telefone, no momento que o telefone toca, é uma esperança. Aproveitando, né, que nós estamos aqui, gostaria que você fizesse um apelo, até para quem souber aonde a Rafaela está, ou ela em algum momento veja aqui a nossa reportagem, que volte, né, para casa, enfim, que dê notícias. Eu pediria, né, para a Rafaela, para ela entrar em contato com a gente, para ela ligar, ou pedir para alguém ligar, avisando que ela está bem, que ela quer ficar lá, que ela quer pensar, o que ela quer fazer da vida dela, mas que ela fale para a gente que ela está bem. Só isso que a gente pede, para ela falar que ela está bem. Só isso que a gente pede. É uma notícia, né? Porque o coração de pai fica muito apertado de não saber. Quer imaginar que ela está assim, com medo, desesperada em algum lugar, a gente não quer imaginar outra coisa. A única coisa que a gente pede para alguém que lembra, porque pela estatura dela, que ela só tem 1,43 m de altura, é fácil de reconhecê-la, né? Então, se alguém viu, por favor, liga para a gente que a gente está desesperado. Bom, só para finalizar aqui rapidamente, eu vou pedir para vocês passarem os telefones de contato, caso alguém saiba de alguma informação da Rafaela. Tá, é 99521-9405 ou 97409-6543. Obrigada a vocês. Isa, é com você aí nos estúdios. Obrigada, Ana. Eu espero que essa história acabe logo, né? Que acabe positivamente, que a Rafaela retorne para casa ou que os pais consigam resolver de outra forma com a filha. O governo do estado de São Paulo firmará 46 convênios de segurança com 45 cidades. Veja mais detalhes na reportagem. De janeiro a julho, comparado com janeiro a julho do ano passado, nós temos o seguinte: homicídio caiu no estado de São Paulo 12,32% nos 7 primeiros meses.
e nós atingimos um número recorde, 9,25. A Organização Mundial de Saúde diz que você não deve ter mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes ano. O estado de São Paulo tem 45,5 milhões de pessoas. Daria 4.500 por ano. Nós chegamos a ter 13 mil homicídios por ano. Reduzimos para 12 mil, 11 mil, 10 mil, 9 mil, 8 mil, 7 mil, 6 mil, 5 mil. O ano passado foi 4.300. E este ano deve ficará abaixo de 4 mil. Vamos aos números do mercado financeiro desta quinta-feira. O dólar comercial fechou estável, cotado a R$ 3,76. O euro encerrou com desvalorização de 0,95%, vendido a R$ 4,18. E a Bovespa terminou o dia em alta de 1,94%. Dupla cena acumulada pode pagar mais de 15 milhões de reais nesta sexta-feira. A Dupla Sena acumulou mais uma vez e pode pagar o prêmio de 15,5 milhões de reais para o apostador que acertar os 6 números do primeiro sorteio do concurso 1417. Os 2 sorteios serão realizados nesta sexta-feira, às 8h25 da noite, horário de Brasília, na cidade de Osasco, em São Paulo. Se aplicado na poupança, o prêmio renderia mais de 114 mil reais todo mês. Com todo esse dinheiro, é possível comprar uma frota de 103 carros luxuosos. Na Dupla Sena, o apostador tem 2 chances de ganhar, pois cada bilhete é válido para 2 sorteios. Para jogar, basta escolher de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. Ganha quem acertar 4, 5 ou 6 números no primeiro ou no segundo sorteio. A aposta mínima custa R$ 2,00. O Ministério da Saúde lançou nesta semana um aplicativo com a versão digital do cartão SUS. A partir de agora, cidadãos que utilizam o Sistema Único de Saúde poderão baixar o aplicativo Cartão SUS Digital. A ferramenta, disponível para smartphones com o sistema Android, permite o cadastramento de alergias, telefones de emergência, calcula a massa corpórea e facilita o acompanhamento da pressão e da glicemia por meio de gráficos. A previsão é que em novembro ele também esteja disponível na Apple Store. A proposta do cartão SUS é possibilitar a identificação única dos usuários do sistema em uma espécie de prontuário eletrônico que reúna todas as passagens do paciente pela rede pública de saúde. O Ministério da Saúde destacou que as unidades da rede pública devem prestar atendimento à população independentemente da apresentação do cartão. Se o paciente não tiver um número de cartão SUS, o registro pode ser feito no próprio atendimento. Agora o J Mais ABC abre espaço para o esporte regional. O São Bernardo Vôlei visitou a equipe do SESI São Paulo pela 3ª rodada do Paulista de Vôlei Masculino e perdeu o jogo por 3-0. Com mais entrosamento e grande poder ofensivo, a equipe do SESI não encontrou muita dificuldade na partida, conseguindo abrir boa vantagem nos placares. Agora, o time do técnico Douglas Chiarotti entra em quadra no dia 9 de setembro no ginásio poliesportivo em São Bernardo, quando recebe a forte equipe do Taubaté às 7 horas da noite. Já o time feminino de vôlei de São Bernardo venceu a sua partida contra o mesmo SESI São Paulo e segue sem nenhuma derrota no estadual. As meninas venceram o jogo por 3-0 também no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. O próximo compromisso da equipe será no dia 5 de setembro, às 3 da tarde, contra o Bradesco, em Osasco. Nesta quarta-feira, o time de basquete de São Bernardo venceu o de Santo André por 63-58. O jogo válido pela primeira divisão do Campeonato Paulista da modalidade no masculino teve como palco o ginásio Pedro de Antônia, na cidade de Santo André. Esta foi a 4ª vitória da equipe, que segue invicta no campeonato. Já os andreenses venceram apenas um jogo e têm 2 derrotas na conta.
O vencedor garante vaga na elite estadual da próxima temporada. E mais informações você confere aqui na TV Mais, no Esporte Regional. Sabe de tudo com o nosso querido Léo Lucas. Eu ia falar Dácio Arruda. O nosso querido Léo Lucas, às 8h15, aqui na TV Mais. Veja no próximo bloco a entrevista com a advogada Beatriz Dainese. Vamos falar sobre a desoneração da folha de pagamento. O J Mais ABC volta em instantes. De volta com a nossa repórter Ana Flávia Quitério, que se encontra neste momento em São Bernardo. Bom, Isa, nós estamos aqui ainda na casa dos pais da jovem Rafaela, desaparecida desde o dia 24 de agosto. Para reforçar o telefone mais uma vez, Edmilson, caso alguém tenha alguma informação e queira entrar em contato com vocês. É 99521-9405 ou 97409-6543 e o residencial 4392-5919. Lembrando que os pais, como vocês podem ver, estão muito preocupados com a Rafaela. Então, caso você, amigo, saiba de alguma coisa, entre em contato, para poder informar, dar uma situação aí, uma notícia para a família. A gente só quer o seu bem, só quer saber se ela está bem. A gente só quer o bem dela, saber que ela está bem. É isso que a gente quer. Bom, obrigada, então, a dona Ângela, ao seu Edmilson, que nos receberam aqui de braços abertos aqui na residência. Eu volto com você, Isa. Obrigada, Ana. Mais uma vez, eu espero que esse caso se resolva o mais breve possível. E agora eu converso com a advogada Beatriz Dainese, do escritório Giugliani Advogados. Aliás, um beijo grande para a Andréa Giugliani. O nosso assunto é desoneração da folha de pagamento. Vamos ver o que a doutora tem a dizer sobre esse tema. Boa noite. Boa noite, Isa. Prazer estar aqui mais uma vez para participar do J+. Prazer é nosso. Vamos explicar para quem está nos assistindo o que significa desoneração da folha de pagamento. Então, a desoneração da folha de pagamento, ela surgiu como uma alternativa do governo para diminuir o encargo que todos os empresários têm sobre as folhas de salário. Antigamente, a gente tinha uma contribuição única para todos os tipos de atividade de 20% sobre a folha de pagamento. Ou seja, se eu tinha uma folha muito alta, eu tinha que pagar esses 20% a favor do governo a título de contribuição previdenciária. E aí o governo se viu obrigado a tentar diminuir essa contribuição. E aí apareceu a regulamentação da desoneração da folha de salário, que substituiu para algumas atividades a contribuição de 20% sobre a folha para uma contribuição de 1 a 2% sobre o faturamento das empresas. E aí que em alguns casos teve uma redução bem justificativa. Como por exemplo? Para aquelas empresas que têm uma folha de salário muito alta, e elas passaram a recolher sobre o faturamento, e às vezes o faturamento não era muito expressivo, tiveram uma redução, não tiveram esse encargo tão alto. Então, por isso que ela foi bastante benéfica para alguns ramos de atividade, mas para outros não. Como, por exemplo, para o ramo de tecnologia da informação, que normalmente eles têm um número de funcionários pequeno, porque são jobs muito específicos, e o faturamento deles é bastante significativo. Então, para essas empresas, contribuir sobre o faturamento se tornou mais oneroso, o que gerou bastante discussão. E o mercado de TI tem crescido muito, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu acho que é um dos poucos mercados que tem crescido, vamos dizer assim, né? Isso é verdade. O ramo de tecnologia da informação está numa crescente. Embora todo o país se encontre nesse momento de crise, este ramo ainda está tendo um superávit bastante expressivo. Essa lei entra em vigor a partir desse ano? Essa legislação ela já entrou em vigor e muitas atividades já contribuem de 1 a 2% sobre o faturamento. E agora, no dia 31 de agosto, nós tivemos uma alteração nessa legislação que trouxe algumas alíquotas diferenciadas e ela ainda se tornou optativa, ela deixou de ser obrigatória para algumas atividades. Então, se a empresa fizer o cálculo e verificar que contribuir 20% sobre a folha é melhor do que sobre o faturamento, ela poderá fazer essa opção. Então, ela ainda tem tempo de mudar até o final do ano. Isso, exatamente. Ela tem esse tempo de mudar até novembro de 2015, porque para 2015 ela terá que fazer essa opção até novembro. E a partir do ano que vem, todo janeiro de todo o ano calendário. E aí, a partir do momento que ela fizer esta opção, ela tem que ficar por todo o período
do exercício pagando da mesma forma. Não ela pode não pode mudar. ficar alternando a partir do mês que ela ache mais conveniente. Mas eu acho que isso também não é comum, também não é bom para ninguém, né? Não, porque traz uma insegurança, né? É. Traz uma insegurança para o empresário, para o contador, que vai precisar de todos os números para saber se vai ser mais benéfico tributar de uma forma ou de outra, e até para uma fiscalização por parte da Receita Federal. Então, por isso que a partir do momento que ela faz a opção, ela precisa ficar de forma irretratável por todo o ano calendário. Mas se ela quiser mudar no próximo ano, no ano seguinte, ela pode. Ela poderá. Por isso que é bastante importante que todos os empresários, eles comecem, eles se antecipem para verificar se no próximo exercício vai ser mais favorável ele contribuir sobre a folha de pagamento ou sobre o faturamento. Porque todo janeiro ele poderá fazer essa nova opção. E como você falou, talvez agora seja o momento de você sentar com o seu contador, você empresário que nos assiste, e verificar qual é a melhor forma, qual é o melhor formato para você, né? Fazer como se fosse uma planilha de gastos, de custos, de gastos, enfim, para que você possa descobrir o que é melhor para a sua empresa. Exatamente isso. Agora, todos os contribuintes se verão obrigados a se anteciparem um pouco, verificar qual é o faturamento que eles projetam ter para o próximo ano, qual é o número de funcionários que ele tem e o valor da folha de pagamento deles, para que eles possam verificar qual é a contribuição que vai trazer menos ônus para eles. Porque nessa crise que nós temos, o que a gente puder ter de redução, ainda mais em termos de tributação, é essencial para conseguir permanecer dentro da concorrência, para se permanecer no mercado. Isso é de suma importância. E parece que não, gente, mas cada economia que você faz, em termos de folha de pagamento, que você tenha 10 funcionários, que você tenha 100 mil funcionários, faz a diferença no final do mês, né? Faz muita diferença. A gente está em um momento que muitas empresas estão desligando o número de funcionários muito grande, o faturamento está caindo de uma forma bastante expressiva. Então, tudo que você puder economizar e reduzir em termos de tributo dentro da legalidade é muito importante, mas para isso vocês precisam contar com todos os profissionais que vocês tiverem ao seu alcance, sejam contadores, advogados, consultores, dentre outros que vocês tiverem. E muitas vezes é difícil entrar, olhar de frente o problema da empresa, né, e colocar no papel aquilo que você deve fazer. Eu conheço pessoas que sabem que o problema existe, mas que têm medo de chegar no problema para tentar resolver. Então, cada mês que passa, vai piorando a situação. Então, quanto antes você puder resolver isso, melhor para você, né? É exatamente isso, é se planejar. É ter a consciência de que agora o planejamento está dentro de uma das metas das empresas. Elas precisam se planejar para conseguir sobreviver. Com certeza. Né? Eu acho que assim, é interessante como o brasileiro pensa, né? Eu acho que é cultural. O brasileiro, ele pensa mês a mês. Se você conversar, por exemplo, com o americano ele faz... Um exemplo, quanto você paga de escola? Ele nunca vai dizer o quanto que ele paga de escola por mês do filho. Ele vai dizer quanto que ele paga por ano. Ou até mesmo uma faculdade, por exemplo, ele já faz o cálculo de quanto que ele vai gastar durante os 4 anos letivos, ou enfim, a faculdade que o seu filho for escolher, né? É exatamente isso. Aqui ainda se tem a cultura de pensar no mês por a mês. E nesses casos, às vezes, a conta não fecha. Você precisa se planejar para um ano inteiro. E tem contas, e muitas contas que não param de chegar, que você sabe quanto você vai pagar no mês, né? Daquilo para cima. Então, você sabe quanto você tem que ter no ano. Diversos custos que só aumentam. Então, o que a gente puder fazer para diminuí-los de alguma forma é imprescindível. Como diz o ditado popular atual, #fica a dica. Exatamente. Muito obrigada, Beatriz, pelas informações. Muito obrigada mesmo. Um beijo para a Andréia mais uma vez. Obrigada, Isa. Foi um prazer estar aqui novamente. E o Jota Mais de hoje, desta quinta-feira, fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, desejo uma excelente noite para você. E às 8h15, nosso querido apresentador Léo Lucas entra no Estúdio B da TV Mais para trazer o melhor do esporte regional para você. Beijo grande, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.